Em apenas 45 minutos, o Willian conseguiu ser fundamental para a vitória do Timão sobre o Botafogo. E ele nem precisou jogar o jogo inteiro e nem fazer gols, porque o Paulinho, o Mantuan e o Lucas Piton se encarregaram disso. No segundo tempo, o Fogão descontou com gol de pênalti do Diego Gonçalves. Porém, existem detalhes na vitória do Timão que a gente gostaria de explicar aqui e é isso que vamos fazer no vídeo de hoje. Bom, então sem muita enrolação, vamos logo pro conteúdo do vídeo. O Botafogo, vivendo um novo momento e com o estádio lotado, colocando algumas de suas novas contratações em campo, entrou inicialmente num 4-3-3 ou 4-1-4-1, são sistemas bem parecidos, o 4-3-3 mais quando atacava e o 4-1-4-1 mais quando defendia, só que no segundo tempo, com algumas alterações, o time entrou ali no 4-2-3-1, com o Chay, que inicialmente jogava na ponta direita, indo um pouco mais para o meio, centralizando ali como um meia, camisa 10, e o Diego Gonçalves, que entrou posteriormente, jogando mais na ponta direita. O Timão entrou no sistema parecido, no 4-3-3, variando também para um 4-1-4-1 quando estava sem bola, ou até mesmo um 4-4-2 em alguns momentos que o Paulinho subia um pouco mais a pressão para ficar mais alinhado com o Roger Guedes. Porém, o ponto que mais pesou nesse primeiro tempo foi que o Corinthians conseguiu finalizar as jogadas que ele criou, principalmente as que vieram do lado esquerdo, com talvez o principal jogador da partida, que foi o Willian, que foi o jogador mais decisivo, aquele que mais criou oportunidades, e não à toa foi eleito o melhor do jogo, mesmo atuando só um tempo. O Botafogo também ameaçou, mas sem conseguir finalizar muito as jogadas. Tanto é que, estatisticamente, se a gente for olhar para esse quesito das finalizações, que é o que mais pesa, o Botafogo finalizou só 3 vezes, enquanto o Corinthians finalizou 9. E se a gente colocar uma lupa aqui e olhar as finalizações que foram em direção ao gol, a gente vê até uma certa discrepância, porque das 3 finalizações que o Botafogo fez, apenas uma foi em direção ao gol do Cássio, enquanto dessas 9 do Corinthians, 6 foram em direção ao gol do Gatito Fernandes. E quando a gente olha para a localização dessas finalizações, tem uma diferença ainda maior, porque das 3 do Botafogo, nenhuma foi de dentro da área, todas de fora. E o Corinthians, das 9 finalizações que teve, 6 foram de dentro da área. E não à toa, o time conseguiu abrir logo 3-0 no primeiro tempo. Muito por conta, como a gente já falou, da atuação do Willian, que foi letal enquanto esteve em campo, antes de ser substituído no intervalo, e mandou logo 2 assistências, ajudando o Corinthians a abrir uma vantagem. A primeira delas foi numa situação que não era tão vantajosa assim para o Corinthians, foi num contra-ataque que a bola escorreu para o lado esquerdo, para o lado dele, e aí ele pegou uma bola quase no meio do campo. O Corinthians tinha uma situação de 2 contra 3 defensores do Botafogo, e o Willian conseguiu ir levando a bola, conduziu até próximo à área. Quando a gente viu um retorno defensivo do Botafogo, ele conseguiu invadir a área, tendo a marcação dobrada em cima dele. E nesse momento, a gente tinha até uma desvantagem do Corinthians dentro da área, porque a gente tinha 4 jogadores do Corinthians contra 6 do Botafogo. E o jogador que estava com a bola, que era o Willian pelo lado esquerdo, tinha 2 em cima dele. No interior da área, a gente tinha ali 4 do Botafogo contra 2 do Corinthians, sendo que esses 4 do Botafogo estavam cercando o Paulinho, e o Willian, no passe dificílimo, conseguiu jogar essa bola exatamente no local que o Paulinho estava chegando, para pegar de primeira e finalizar para dentro do gol. O segundo gol do Corinthians saiu numa jogada de escanteio, a bola acabou sobrando para o Mantuan marcar, e o terceiro gol foi em outra jogada construída pelo lado esquerdo, com a assistência do Willian. Esse gol saiu numa triangulação muito bem feita entre o Lucas Piton, o Paulinho e o Willian, e foram esses 3 jogadores que iniciaram e terminaram a jogada. Nessa triangulação a gente viu uma tabela ali entre o Willian e o Paulinho, e uma infiltração do Lucas Piton, enquanto o Willian carregava a bola para a linha de fundo. E nessa infiltração, o Lucas Piton entrou dentro da área, o Willian jogou para trás, e o Piton chegou marcando o terceiro gol do Corinthians e praticamente resolvendo o jogo naquele momento. No segundo tempo, como a gente falou, o Botafogo fez algumas alterações, mudou inclusive o sistema de jogo e conseguiu meio que equilibrar as ações da partida, tanto que isso se refletiu em algumas das estatísticas. O time do Botafogo criou algumas oportunidades claras de gol, principalmente com o Matheus Nascimento, mas acabou não aproveitando todas elas e descontou numa jogada de pênalti ali com o Diego Gonçalves. Mas se a gente comparar, por exemplo, as estatísticas de finalizações do segundo com o primeiro tempo, a gente já vê uma diferença entre os 2 períodos. O número de finalizações dos times foi exatamente igual, 6-6, sendo que o Botafogo conseguiu finalizar mais vezes em direção ao gol do Cássio, 3 contra 2. Já em termos de localização, o Botafogo conseguiu finalizar 4 jogadas dentro da área, número maior do que as finalizações totais do primeiro tempo, e o Corinthians manteve o mesmo número de finalizações de dentro da área do primeiro tempo, mas não conseguiu ter a mesma efetividade e acabou convertendo nenhuma em gols. Bom, e aqui no canal a gente já tem um vídeo exclusivo para membros, então você pode ser membro aqui do Clube do Centro do Jogo e ter acesso a esse vídeo que já está disponível aqui mesmo dentro da plataforma. Então é só clicar nesse botão branco com azul que tem aqui embaixo, do lado do botão de inscrever-se, e assinar o nosso clube. Bom, então é isso, espero que você tenha gostado, forte abraço e até a próxima, valeu!